Oi, gente, de novo. Então, mais um videozinho. Esse é sobre variáveis aleatórias. Depois a gente vai ver valor esperado e esperança de uma variável aleatória, tá? Mas aí isso eu acho que eu vou fazer em outro vídeo. Então, nesse aqui eu vou tratar só das variáveis aleatórias. Então, bem, uma variável aleatória, em primeiro lugar, é uma função que traz um elemento de um espaço amostral para um número real. Por quê? Porque para várias situações, né, os elementos do espaço amostral podem não ser números, né? Então, eu posso ter lá é, face da moeda, né, cara ou coroa, ou de repente uma cor, né, uma bola preta, bola branca, tal. Então, esses elementos do meu espaço amostral, eles podem não ser, né, números reais. E aí eu preciso atribuir a cada elemento desse espaço amostral uma variável aleatória, tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer essa passagem, porque para definir depois a probabilidade dessa variável aleatória, que vai ser uma função, que a gente vai dizer função de probabilidade, tá? E aí a gente vai ter dois casos, a variável aleatória, que a gente chama de discreta, né, que são dos elementos contáveis, ou seja, quando eu tenho lá um espaço amostral em que eu possa enumerar os elementos, tá certo? Tipo face do dado, tipo cor de bola sorteada, né? Esse tipo de coisa, tá certo? E também, né? Eu posso ter variável aleatória contínua. Aí, nesse caso, eu já tenho aí o meu espaço amostral como sendo um intervalo, né, de números da minha reta real, tá bem? Então, aí, para isso, eu preciso definir o tipo de variável aleatória. Então, no caso da variável aleatória contínua, a gente vai ter função de probabilidade. No caso da variável aleatória discreta, eu vou ter função densidade de probabilidade. Porque nesses casos, eu não consigo definir uma probabilidade para um valor exatamente, né? A gente vai ver por quê, porque envolve integral e tal. Aí eu vou precisar determinar a probabilidade num intervalo de números reais, tá certo? É, essa passagem é importante porque ela é que vai nos permitir a fazer as inferências estatísticas mais para frente, né? Ou seja, para fazer as estimativas, né? Atribuir intervalo de confiança, a gente vai precisar saber, né, as funções de probabilidade, ou as funções de densidade de probabilidade que estão ali em questão, para a gente poder colocar aquilo, né, fazer uma inferência, né, a partir de uma amostra para o resto da população, tá? Então, esse é um momento importante para vocês perceberem que a gente sai do conceito basicão de probabilidade e passa para o conceito mais função, né, da probabilidade, tá certo? Então, vamos lá, pegar aqui o arquivo. Pronto, ó. Esse arquivo aí, variáveis aleatórias. Então, o blá 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 todo tá aí, né? Não vou ficar repetindo. E aí a gente tem, então, a definição do que vem a ser uma variável aleatória. Então, seja S o espaço amostral associado a um experimento. Uma função x que associa cada elemento de S a um número real x é denominada variável aleatória, né? Então, se o número de valores possíveis de x por finito ou infinito é numerável, enumerável é daquele que a gente consegue contar, né? Pode ser infinito, mas a gente consegue contar, como números naturais, por exemplo. Então, denominamos x de variável aleatória discreta. E se puder assumir qualquer valor real compreendido no intervalo, então x será uma variável aleatória contínua, né? Então, agora aqui a gente já passa para a questão da probabilidade dessa variável aleatória. Então, seja x uma variável aleatória discreta, vou tratar primeiro da discreta, a cada possível resultado xi, né, dessa variável aleatória x, tá? A gente associa um número p de xi, que corresponde à probabilidade dessa variável aleatória x a assumir o valorzinho xi, denominado probabilidade de xi. Os números p de xi devem satisfazer as seguintes condições. Essas condições aí, a gente já tinha visto, né, lá quando a gente definiu probabilidade, tá? Quando eu introduzi a definição de probabilidade, essas condições que estão aí, tá bom? Ou seja, a probabilidade de cada valor da variável aleatória tem que ser maior ou igual a zero, para todos eles, né? E a soma de todas essas probabilidades tem que dar 1.
Tá? Então, a função P definida acima é denominada função de probabilidade de x. E a coleção de pares, né, que é xi e p de xi, é como se fosse, né, vamos colocar assim, o gráfico dessa função, tá certo? E aí a gente diz que isso daí é conhecido como distribuição de probabilidade de x, né? É como se fosse o gráfico da função p, tá bom? Então, se B for um evento de S, então a probabilidade de B é igual à soma das probabilidades dos resultados individuais associados a B, né? Se for um evento, como a gente já viu antes, né? É um subconjunto do meu espaço amostral. Né? Então, todas as variáveis que estão ali dentro, né? Qualquer valor que aconteça ali, né? A gente diz que o evento B aconteceu. Então, a probabilidade de ocorrer o evento B é a soma de todas as probabilidades dos elementos que estão ali dentro daquele subconjunto. Tá? Então, para fixar a ideia naquele exemplo basicão, que é o de jogar o dado e observar a face, a gente tem o espaço amostral do experimento, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naturalmente, né, esses números vão ser os números associados às variáveis aleatórias. Então, na verdade, aí essa variável aleatória ela acaba sendo, vamos colocar assim, uma função identidade, né? Então, ela nem faz muita diferença aí, assim, né? Mas aí você vem com a função de probabilidade de x, que seria P de xi, que é a probabilidade da variável aleatória x a assumir o valorzinho xi igual a 1/6, né? Para todos os valores, né? Para cada um dos valores aí da nossa variável aleatória, tá? Seja o evento B, a face observada é par. Então, B conta com esses três resultados aí de variável aleatória, 2, 4 e 6. Tá? Então, o evento B, a probabilidade de ocorrer o evento B é a probabilidade da sua variável aleatória assumir os valores 2, 4 ou 6. Então, eu vou somar essas probabilidades e isso vai dar 1/2, né? Então, a probabilidade do evento B ocorrer, nesse exemplo, é 1/2. Então, tem umas distribuições de probabilidades discretas que são mais conhecidas, que são a binomial, Poisson e hipergeométrica. Essas duas primeiras a gente vai estudar, tá? Mais para frente. Bem, aí uma moeda, né? Aí tem os exercícios. Eu vou fazer com vocês o exercício número 2, porque para eu falar um pouquinho dessa função que ele colocou aí, né? Que ele atribuiu essa função, ele não fez assim uma tabela de distribuição tipo a número 3, tá? Aqui ele deu a função de fato, né? Então eu vou resolver essa questão aí com vocês. Então, suponha que a variável aleatória x tenha os valores possíveis 1, 2, 3, 4, 5, infinitos, tá? Naturais. E P de x igual a j, né? Então, a probabilidade de x, que é a variável aleatória, assumir qualquer valor j, né? É 1/2 elevado a j. Então, só para ilustrar, esse aqui é o exemplo 2, só para ilustrar, a probabilidade de x igual a 4, tá? Vai ser 1/2 elevado a 4, tá? Que no caso, 1/16. Então, quanto maior o valor de x, menor a probabilidade. Ah, mas professora, você não falou que a soma de todas as probabilidades tem que dar 1? Será que isso aí vai dar 1? Né? Esse é o ponto. Será que vai? Então, olha, isso que eu estou falando é isso aqui, ó. Então, o somatório de todas as probabilidades, quando no caso o j variar de 1 até infinito, tem que dar 1. Será que vai? Então, vamos só conferindo, né? Probabilidade, somatório, quando j variar de 1 até infinito, né? De p de x igual a j, isso aqui vai ser somatório, quando j variar de 1 até infinito, né? P de x igual a j, como já está definido aqui, né? É 1/2 elevado a j. Então, 1/2 elevado a j. Essa soma, né? Vou espichar ela aqui um cadinho. Então, vai ser assim. Quando j igual a 1, 1/2. Mais, quando j igual a 2, 1/2 ao quadrado, que dá 1/4. Quando j igual a 3, 1/2 ao cubo. Então, dá 1/8.
Vocês reconhecem essa soma? Então, essa é uma soma de uma PG infinita, cujo primeiro termo, né, é 1/2 e a razão é 1/2 também. Então, a soma dessa PG, a S, é igual a 1 sobre 1 menos a razão. Lembra disso? Soma da PG infinita. A gente só consegue fazer essa soma quando a minha razão for um número entre 0 e 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a 1, que é 1/2, né? Sobre 1 menos 1/2, que é 1/2 sobre 1/2, né? Que dá 1. Então, de fato, essa função pode ser considerada uma função de probabilidade da variável aleatória x, tá? Bem, mas aí está perguntando também a probabilidade, né, de x menor ou igual a 3. Então, o que seria isso? Seria a probabilidade de x igual a 1, 2 ou 3, tá? Que vai ser igual a probabilidade de x igual a 1, que é 1/2, mais a probabilidade de x igual a 2, que é 1/2 ao quadrado, né? Vou até escrever aqui, mais a probabilidade de x igual a 3, que é 1/2 elevado a 3, tá? Então, isso fica 1/2 mais 1/4 mais 1/8, né? Que vai dar tudo sobre 8, né? 4, então 4 mais 2 mais 1. Então, 7/8, tá? Então, essa é a probabilidade de x menor ou igual a 3. Se eu quiser fazer agora, eu quero a probabilidade agora, né? De x maior ou igual a 4. Mas, professora, eu vou ter que somar de 4 até mais infinito? Não. Isso aqui você pode escrever assim. Isso aqui é 1 menos a probabilidade do complemento. Ou seja, de x menor ou igual a 3. Tá? Ou seja, é 1 menos a probabilidade de x ser 1, 2 ou 3. E aí, eu tenho a probabilidade de x ser 4 ou mais, tá? Aí, como eu já calculei essa, né, de x ser menor ou igual a 3, isso aqui fica 1 menos 7/8, que vai dar 1/8, tá bom? Aí, depois vocês tentem fazer os outros dois exercícios, né, o 1 e o 3. Tem resposta aqui embaixo, ó, cá no final aqui. Tá? As respostas estão aqui, tá bom? E aí vocês podem conferir. Qualquer coisa também, se não conseguir chegar ao resultado, manda uma mensagem para mim que eu faço com vocês. Seguindo, agora a gente vai falar um pouquinho da variável aleatória contínua e da função de probabilidade que vai ser associada a ela. Nesse caso, quando uma variável aleatória ela é contínua, né, a função que vai determinar a probabilidade é chamada de função densidade de probabilidade de x, né, que satisfaz as seguintes condições. Aí a gente vai para o análogo contínuo do que a gente estava lá na definição de probabilidade, né? Ou seja, a f de x tem que ser maior ou igual a zero para todo valor possível da minha variável aleatória, né? E a integral, porque a integral a gente pega como se eu pegasse uma soma, né? No caso contínuo, né? Aquela soma de rima, tá? É a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx, e isso também tem que ser igual a 1. Mas, professora, como é que calcula essa integral de menos infinito até mais infinito? Não, aí, no nosso caso aqui, né, a gente só vai trabalhar com funções, vamos dizer assim, só vou precisar calcular de fato, né, quando eu tiver com uma função densidade de probabilidade definida num intervalo fixo, tá bom? Então, meu espaço amostral vai ser um intervalo de números reais, não vai ser a reta real inteira, né? Justamente para a gente não cair nesse problema de ter que calcular uma integral imprópria dessa, que a gente não chegou a ver isso em cálculo, tá bom? E na letra C está dizendo o seguinte, que para quaisquer, aí é o caso, né? O caso particular do B, né? Essa situação aí. Para quaisquer A e B reais, a gente tem que a probabilidade entre A e B, né? Que vai ser igual à probabilidade incluindo A e B ou não, né? Ou seja, eu posso tirar o menor ou igual aí e usar só o menor, tá? Que no caso da variável aleatória contínua, isso não vai fazer diferença, né? Isso vai ser a integral de A até B da f de x
dx, tá bom? Então, no caso de uma variável aleatória contínua, a probabilidade, né? Por exemplo, a f, se eu tiver aí com uma função de probabilidade, função densidade, a f da minha variável aleatória x ser igual a, né? Isso aqui seria, naturalmente, né, uma integral de a até a da minha f de x dx. Poxa, aí vai, né, eu vou calcular aí a primitiva, vai dar f de a menos f de a, isso vai dar zero, né? Integral de a até a é zero. Ah, então tá errado, professora, isso vai dar zero? Não, é porque, pensa bem, se eu tenho infinitos valores possíveis no meu espaço amostral, mesmo que seja limitado no intervalo de a até b, eu tenho infinitos valores possíveis ali. Então, a probabilidade de você sortear exatamente um valor, né, é uma em infinitos resultados possíveis. Isso vai tender a zero, né? Isso vai ser praticamente zero. Então, no caso da variável aleatória contínua, tem esse porém. Eu só consigo calcular uma probabilidade dentro de um determinado intervalinho ali, por menor que ele seja. Mas eu não tenho como calcular a probabilidade num ponto fixo, entendeu? Esse é o caso. Bem, e aí, né, obviamente, se vocês lembram do cálculo, né, essa probabilidade aí de x entre A e B vai representar a área embaixo da curva de f entre os pontos A e B, por conta de integral definida que vocês viram lá em cálculo. Então, as mais conhecidas distribuições de probabilidade contínuas são a uniforme, exponencial, normal ou de Gauss, né? A uniforme e a normal a gente vai estudar também, tá? A uniforme é bem simplesinha, que eu vou falar até mais adiante aqui um cadinho. Então, seja f, esse aqui é um exemplo, f, a função dada por f de x igual a 2x, onde o x está variando entre 0 e 1. E a f de x é igual a zero, caso contrário. Então, eu estou com um gráfico, né? Esse gráfico até que é fácil da gente fazer, tá? Minha função densidade de probabilidade é 2x, então entre 0 e 1, né? Quando x for 1, o y é 2, então é esse gráfico aqui, tá? Essa é a função. E é zero caso contrário. Então, é só esse pedacinho aqui mesmo. É daqui até aqui. Ela não vai para cima e para baixo numa reta infinita, não. É só aquele segmento ali, né? Então, se você for calcular a área embaixo dessa reta aí, né, fazendo a integral, você vai encontrar, né, a área desse triângulo aqui, que é 1, né? Porque é base vezes altura dividido por 2, isso vai dar 1. Então, mas a gente vai ver isso pelo cálculo. Então, verifique que f é uma função densidade de probabilidade e determine a p de x menor ou igual a 0,6. Então, nesse caso aqui eu nem vou fazer, porque já está pronto aí, né? Só vou acompanhar aqui com vocês. Ó, se eu for fazer a integral de menos infinito a infinito da f de x dx, isso tem que dar 1. Só que esse do menos infinito a infinito, na verdade, é de 0 até 1, que é só o trecho que a função está definida, tá certo? Então, vai ser a integral de 0 a 1, como está aqui, né? De 2x dx. Assim, para quem não lembra, vamos lá. Integral de 0 até 1 de 2x dx, né? O 2 vai para o lado de fora e x dx então fica 2x ao quadrado sobre 2, né? Integral de x dx, e isso de 0 até 1. Então, esse 2 corta com esse, isso fica x ao quadrado no 1 é 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, isso dá 1 de fato, tá? E para calcular a probabilidade pedida, então, a gente faz, né, a probabilidade de x ser menor ou menor ou igual, né, a 0,6. Isso vai ser integral, como está aí, deixa eu fazer aqui para quem não lembra, 0,6, 2x dx, tá? Isso fica aí tudo de novo, né, x ao quadrado sobre 2, só que agora de 0 até 0,6. Esse 2 vai cortar, então vai ficar 0,6 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que vai dar 0,36, como está aí. Tá bem? Então, é isso. E aí, nos exercícios, eu falo aí da função uniforme, tá? Então, seja a função dada por f de x,
igual a 1 sobre b menos a, onde x está variando de a até b. E f de x igual a zero, caso contrário. Então, mostre que f é uma função densidade de probabilidade da variável aleatória contínua x. Essa função é conhecida como distribuição uniforme, né? Aí, vamos lá. Graficamente, pensa bem. Repara, essa aqui é uma função constante. Vocês estão vendo que a fórmula dela não depende de x. É um valor constante, né? Porque o a e o b são valores dados. Então, vamos dizer, eu estou aqui com a e com b aqui, certo? Então, isso, resultado, né? A função aqui é uma função constante, igual a esse númerozinho aí, 1 sobre b menos a. Tá? É esse número constante que está aqui. Então, repara, a área embaixo desse retângulo, quanto é? Né? Base vezes altura. A altura é 1 sobre b menos a. Então, a área, de fato, é b menos a, que é essa distância de a até b, né? Vezes a altura, que é 1 sobre b menos a. Obviamente, isso vai dar 1. Né? Então, para quaisquer intervalos a e b, é só eu definir, né, a minha função uniforme como 1 sobre b menos a, que eu tenho aí a minha probabilidade. Lembra quando eu falei com vocês, no início do curso, sobre número aleatório, que é um número que você encontra, né, entre no intervalo de 0 e 1, distribuído uniformemente? Então a função de distribuição desse número aleatório é aqui, né, entre 0 e 1, e aqui no 1, entendeu? É essa função aqui. Então, qualquer número ou qualquer intervalo que eu pego aqui, tá? A minha probabilidade fica sendo essa áreazinha aqui. Exatamente essa diferença desse número para esse. Né? Então, todos os números desse intervalo 0, 1, eles têm igual probabilidade de ocorrer. Né? Então, é porque é distribuído uniformemente. Ou seja, eu pegar um número entre 0,1 e 0,2, é a mesma probabilidade de eu pegar um número entre 0,2 e 0,3, porque a distância é a mesma, ou entre 0,3 e 0,4, entendeu? Então, por isso que para você ter um número aleatório considerado aleatório de fato, né, todos eles, né, todos os intervalos de mesmo tamanho têm que ter igual probabilidade de ocorrência ali dentro do meu intervalo 0, 1. Tá? Então, essa é a distribuição uniforme, a gente vai assim, esmiuçar mais ela mais para frente. Então, mostre que f é uma função densidade de probabilidade. Eu mostrei graficamente aqui para vocês, e vocês podem fazer isso por meio da integral. Não é difícil, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas se vocês não conseguirem, de novo, pede lá no chat, ou então nas postagens, que eu faça um videozinho específico sobre isso e mostre para vocês, sem problema nenhum, né? Então, o 4, 5, eu acho que dá tranquilo para vocês fazerem. Bom, e aí a gente segue então para o valor esperado de uma variável aleatória. Eu acho que eu prefiro fazer um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, então eu prefiro dar uma pausada aqui e fazer um outro vídeo trabalhando com esse valor esperado aí, tá? Até logo.